Graça e paz. Hoje nós vamos estar falando sobre Charles Haddon Spurgeon, a parte 1 aí, que é a introdução, e também a sua conversão. Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, ele nasceu na Inglaterra em 1834, dia 19 de julho de 1834. Morreu na França, dia 31 de janeiro de 1892. Charles Spurgeon foi um grande pregador batista reformado britânico, que converteu-se ao cristianismo no dia 6 de janeiro de 1850, aos 15 anos de idade. Aos 16 anos, pregou seu primeiro sermão e no ano seguinte tornou-se pastor de uma igreja batista em Wartenberg, na Inglaterra, em 1854. Spurgeon, então, com 20 anos de idade, ele foi chamado para ser pastor de uma capela batista em New Park Street, em Londres, que mais tarde viria a chamar-se o Tabernáculo Metropolitano, transferindo-se para um novo prédio. Desde o início do ministério de Spurgeon, o seu talento para a exposição de textos bíblicos foi considerado extraordinário. A sua excelência na pregação das escrituras bíblicas lhe rendeu o título de o príncipe dos pregadores e também o último dos puritanos. Spurgeon, ele fez mais de 3.500 sermões, dividindo aproximadamente em 63 volumes, e escreveu aproximadamente aí uns 135 livros. Pegar um pouco do fato histórico de Spurgeon, falar um pouco da família. A família de Spurgeon morava na Holanda, mas devido a uma perseguição contra os protestantes, eles vão para a Inglaterra por volta de 1570, estabelecendo na região de West Anglia no século XVII. Ao sofrer grande perseguição pelos não conformistas que existiam ali, anos mais tarde eles foram para Istambul. Conforme eu disse, Spurgeon nasceu dia 19 de julho de 1834 como primogênito de 16 irmãos, de John Spurgeon e de sua esposa Eliza Jarvis, em Keverton. Foi batizado em 3 de agosto deste mesmo ano por seu avô, pastor congregacional James Spurgeon. Recebeu o nome de Charles de um tio de sua mãe, e Haddon devido a um amigo da família de Spurgeon que os ajudou em seus momentos de maiores necessidades. Então, por isso que é dado aí este nome de Haddon aí como honra, né, a esse irmão que o ajudou. Em agosto de 1835, os seus pais mudaram para Colchester e entregaram Charles aos seus avós, como quem viveu 5 anos. E esse período em que Spurgeon viveu com seus avós foi um período muito importante na sua vida, na sua trajetória, porque dentro desse período, durante esse período, foi que Spurgeon ouviu muitos sermões. Durante esse período, Spurgeon tinha um interesse muito grande em leitura, e ele vai ler um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan, e muitas obras também dos puritanos. Após um tempo, ele volta para os seus pais, e aos 10 anos, um pastor chamado Richard Kinnell chamou muito a atenção de Charles Spurgeon ao dizer: esse menino pregaria o evangelho a grandes multidões, por causa da qualidade que tinha, por causa do desempenho que tinha, por causa da entrega que tinha e também do compromisso que tinha. Ele tinha prazer em ler e tinha um ânimo assim
um amor muito grande por leitura, e quando ele abria a boca era algo diferenciado. Então, esse período e essa frase que esse pastor vai dizer para ele, que ele pregaria o evangelho a grandes multidões, isso de fato marcou profundamente a mente de Spurgeon. Spurgeon, ele cursou os seus estudos em Colchester em 1848, indo depois para Newmarket para estudar. E aí é que entra o período de conversão, de fato, de Spurgeon, que é entre 1848 e 1850, Charles Spurgeon ele teve um período de muitas dúvidas e de muita amargura. Esteve sob grande convicção de pecado. Ficou convicto de que não era um cristão de fato, mesmo sendo criado em um ambiente totalmente religioso, em um lugar totalmente religioso. Ele não vai ter aí essa convicção de fato da sua salvação, de sua conversão. E isso vai levar ele a ir para uma igreja congregacional ali em Colchester, para buscar uma paz para o seu interior, uma paz para a sua alma, uma paz para o seu coração, e se deteve numa capela metodista de primitivos, em Hartley String, aonde o pastor dessa igreja não pôde estar presente, devido uma forte nevasca que assolou toda aquela cidade, muita neve, ele não pôde ir, e tinha um jovem, que acredito eu ser um diácono, que teve a oportunidade de pregar nesse presente dia, onde Spurgeon estava, juntamente com outras pessoas, e este jovem vai juntar aos irmãos, e ele vai ler Isaías 45, 22, parte A, que diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E ele vai aplicar que nós devemos olhar para Jesus. Ele começa a dizer isso: você deve olhar para Jesus para que você venha ser salvo. E a partir deste momento, Spurgeon ele vai olhar para Jesus com fé e arrependimento, e toda a história de Spurgeon começa a dar um andamento. E agora eu passo aí para os primeiros anos de Spurgeon. Então, após a sua conversão, tudo acontece muito rápido, né? Spurgeon foi batizado por um pastor batista. Logo aos 16 anos ele já prega o seu primeiro sermão. Aos 17 ele já se torna pastor da igreja batista de Waterbeach. E nessa igreja ele já começa a ficar conhecido na região, né, os seus sermões, e ele é convidado a pregar na igreja de New Park Street, né? E logo após já é convidado a fazer um teste de 6 meses, mas com 2 meses ele já é confirmado como pastor, um cargo de pastor, né? Onde permaneceu até 1891. Quando ele chega nessa igreja, né, que era uma das maiores da Inglaterra, com capacidade para 1.200 ouvintes, como o próprio Spurgeon diz, eram só um punhado de ouvintes. E nesse momento de sua chegada, somando com essas orações fervorosas desses irmãos, né, e os sermões impactantes de Spurgeon, né, que eram um ardoso calvinista, logo se causa uma certa agitação, né, uma grande agitação na igreja e também na cidade, que passa a encher e causar até nas ruas, né, em volta da igreja, também ficarem cheias e até intransitáveis durante os dias de sermão de Spurgeon, né? E durante os anos, esse crescimento, né, eles veem a necessidade de aumentar a igreja, que até tentam aumentar a capacidade da igreja, mas ainda assim não comporta, né, tamanha
a demanda de pessoas. Então eles constroem um novo prédio, que é o Tabernáculo Metropolitano, com capacidade para 12 mil pessoas no ano de 1861. Irmãos, falando um pouco sobre os sermões de Spurgeon, as pregações dele, as mensagens dele sempre apontavam para Cristo. Tem tudo a ver com Jesus. Interessante que ele contava com cerca de 300 intercessores. Quando ele estava ali pregando, tinha pessoas orando pela pregação, pela mensagem, pela palavra que estava sendo pregada ali. E milhares de pessoas foram alcançadas através da mensagem dele. E semanalmente esses sermões que eram pregados no domingo ali de manhã, eles eram impressos e vendidos na quinta-feira. E eram vendidos a um preço bem acessível para todas as pessoas. E em 1892, os sermões de Spurgeon já estavam sendo traduzidos em 9 línguas diferentes. 9 línguas diferentes, seus sermões eles já eram impressos e levados a outros países, a outras pessoas tinham acesso à mensagem que ele pregava. Falando um pouco sobre a obra evangelística ali de Spurgeon, ele abriu 200 congregações e também o Colégio do Pastor, a faculdade de pastores, né? Que no ano da sua morte ele havia ali estava sendo treinado 900 líderes que foram enviados para todo mundo para pregar a mensagem de Cristo através das escrituras que foram lideradas ali por Spurgeon. E as suas obras assistenciais, quando ele chega em Londres, ele encontra ali um lugar que trabalhava, que cuidava ali de viúvas pobres, de pessoas necessitadas, e ele continua com aquela obra e vai criar um prédio maior para abrir mais, para ter mais acesso a pessoas ali para chegar naquele lugar para ser tratada, né? E ele vai criar também um orfanato especial para meninos e depois de alguns anos ele vai criar um especial para meninas e diversas outras obras de cunho assistencial foram abertas com o fim de ajudar todos os necessitados, de alcançar os necessitados ali de Londres. Então ele pregava a palavra também e ajudava as necessidades do próximo, das pessoas ali de Londres ali, que estava com necessidade, precisando de ajuda ali também, ele estava ali ajudando. Bom, amigos, vou estar falando sobre luta e oposição e últimos dias de Spurgeon. Spurgeon enfrentou muita oposição no fim de seu ministério. Em meados de 1887 a 1888, ele foi envolvido no que se chamou de controvérsia do declínio, quando Spurgeon criticou duramente muitos membros da União das Igrejas Batistas da Inglaterra, ou seja, a União das Igrejas Batistas Inglesas, do qual ele mesmo era envolvido, ou afiliado. No ponto de vista de Spurgeon, eles estavam afrouxando a sua pregação diante do liberalismo teológico e da alta crítica. Um movimento que invocava a ideia de ser uma acurada investigação da historicidade da Bíblia, mas que na verdade ou na prática negava a infalibilidade e a inerrância da palavra de Deus. Spurgeon foi duramente criticado e taxado de antiquado. Muitos deixaram de contribuir com as obras sociais e missionárias do Tabernáculo Metropolitano. É certo que para muitos que essas controvérsias que foi travada em sermões, reuniões, editoriais, desgastou ainda mais a debilitada saúde de Spurgeon, que por fim se desligou, não só ele, mas também o Tabernáculo da União Batista em 1887. Posteriormente, a Congregação Batista voltou a se associar à União, mas desde que Peter Marcy assumiu o pastoreado do Tabernáculo Metropolitano em 1970, ela rompeu novamente com a União Batista. Bom, galera, eu também vou estar falando sobre os últimos dias de Spurgeon. A história conta que até o último dia de Spurgeon, cerca de 14.692 pessoas foram batizadas por ele. Mas nesse tempo, Spurgeon teve a sua saúde grandemente debilitada. Spurgeon, por volta dos seus 25 anos, teve a doença de gota e reumatismo. E também teve grandes etapas e ataques de depressão, principalmente depois de 1857, quando em um culto organizado para cerca de quase 10 mil pessoas, por conta de um alarme de incêndio falso, levou à morte quase 6 pessoas. Quanto mais Spurgeon envelhecia, mais a sua saúde se debilitava.
A sua mulher também teve graves problemas de saúde que fez com que a situação se agravasse cada vez mais. Por diversas vezes, Charles Spurgeon teve que se ausentar do púlpito por recomendações médicas, pela sua doença estar muito agravada. Por várias vezes, Charles Spurgeon teve que viajar, ir para lugares com clima mais quentes por causa da doença. Cerca de 1887, ele fez essas viagens, ele teve que ficar fora, ele já teve que ficar por meses fora do púlpito por causa das suas doenças. E nessas épocas também foi diagnosticado a doença de Bright. Eu não sei se é assim que se pronuncia, é uma doença degenerativa, crônica e que não tem cura. Muitos sermões de Spurgeon eram lidos ou escritos por pessoas. Ele escrevia os sermões e outras pessoas apresentavam no tabernáculo. Spurgeon chegou a uma fase da vida dele que a doença agravou tanto que ele teve que chamar outra pessoa para assumir o seu cargo no tabernáculo. Essa pessoa foi Arthur, que assumiu em 1891 o cargo de Spurgeon por ele não ter possibilidade de estar pregando, de estar assumindo o cargo no tabernáculo. Em 1892, a doença de Spurgeon, logo depois de uma melhora de Spurgeon, a doença se agravou novamente, que veio trazer Spurgeon a falecer. E o seu corpo foi trazido da França para a Inglaterra, um lugar que foi sepultado. A história conta que cerca de 6.000 pessoas leram diante do seu caixão o texto da conversão de Spurgeon, que se encontra lá em Isaías 45, 22, que diz que: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O corpo de Spurgeon está sepultado no cemitério de New Road, lá na Inglaterra. Vamos falar da infância, do nascimento e infância do Wyndham Lyman Moody, né? Mais conhecido por D.L. Moody, como ele gostava de ser chamado. D.L. Moody, nascido no dia 5 de fevereiro de 1837, é o sexto filho de uma família de 9 irmãos. Moody perdeu seu pai. Moody tinha 5 anos de idade e ficou a mãe Moody só, né, para criar 9 filhos. E Moody não teve muito tempo para os estudos, porque Moody precisou trabalhar ainda muito jovem para ajudar no sustento da família. E Moody, aos 17 anos, decidiu ir para outra cidade. E Moody se muda para Boston, onde tinha uma sapataria do seu tio. Ali Moody se empregou nessa sapataria, e o seu tio fez algumas exigências a Moody, dizendo que ele teria que ir para a igreja com ele. E Moody então começa a frequentar a igreja e trabalhar na sapataria do seu tio. E mais tarde ainda, Moody ainda assim muda para Chicago, uma cidade ainda muito nova, bem recente, e Moody muda para essa cidade de Chicago, e ali Moody consegue um emprego também numa sapataria, e ali Moody vendendo os seus sapatos, fazendo um bom dinheiro. Moody então ele recolhe uma quantia de $5.000, e ele começa a se empolgar e animar com aquele dinheiro que ele havia conseguido, porque ele tinha grandes ambições, né, para a sua vida financeira. E ali Moody, já tocado pelo Senhor, sentido o chamado de Deus para a sua vida, então Moody já não ia mais à igreja pelo compromisso que ele havia feito com seu tio. Mas Moody, ele começa a ter uma intimidade com o Senhor e ele se converte ao cristianismo. Então Moody vai a uma igreja, uma pequena igreja na cidade de Chicago, e ali Moody, ele pede aos professores daquela escola bíblica que ele pudesse lecionar. E ali os professores disseram: olha, nós somos 12 professores nós somos 16 professores para 12 alunos. E ali ele disse: olha, não tem como você dar aula aqui, porque já são poucos alunos e muitos professores. Mas aquele pastor disse: olha, se você trouxer alunos, você pode lecionar a eles. E Moody, já na semana seguinte, Moody leva 18 alunos, né, pegando pessoas, mendigos, crianças de ruas, e Moody leva 18 alunos para a escola bíblica e ali leciona eles. E Moody, com menos de 6 meses, Moody já estava com a classe de 600 alunos.
E ali Moody leciona aqueles 600 alunos e foi crescendo ao ponto de ter que alugar outro lugar para ele continuar com o seu trabalho, né, com a sua escola bíblica. E Moody chegou a lecionar para 1.500 participantes da sua escola bíblica. A escola bíblica de Moody ficou tão famosa que até Abraham Lincoln chegou a dar uma palestra, né, a falar, ainda recém-eleito, chegou a ministrar algumas palavras aí na escola bíblica de Moody. Que Deus abençoe a sua vida aí, no nome de Jesus. E agora vamos passar para a fase adulta aí de Moody. Graça e paz. Vamos falar hoje agora, né, sobre o ministério de Moody. Em 1858, sem autorização, sem ajuda, sem apoio de ninguém, Moody ele começa o seu ministério, né, obedecendo simplesmente a voz de Deus que ele colocava ao coração, e se tornou um dos maiores ganhadores de alma do século XIX. Moody, na sua primeira viagem à Inglaterra, depois de um bom tempo já no trabalho evangelístico, Moody decide ir à Inglaterra, ficar 2 meses, né, ficou 2 meses na Inglaterra, e ali para ouvir e aprender, né, ver de perto homens mais reconhecidos espiritualmente, né, e alguns deles foram George Mueller, Charles Spurgeon também, e outros avivalistas. E nessa viagem Moody ouviu uma frase que marcou a sua vida, e essa frase dizia, né, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem que inteiramente se rendesse a Ele. E Moody diz no seu coração: eu sou esse homem. E aí Moody continua o seu ministério trabalhando, né, conhece Hiram Sankey na sua viagem, e ali convida Hiram para cantar, que Hiram era um grande cantor, cantava muitos louvores lindos e uma voz muito boa. E então ele junta-se com Moody, e ali os dois formam uma dupla perfeita. Hiram, né, Sankey no louvor e Moody no sermão, nas mensagens, e eram mensagens impactantes e arrastavam multidões. Então, um público de 2.000, de 4.000 pessoas era muito comum nas reuniões que Moody dirigia. E aí Moody começa a ter sucesso, né? Então, em uma de suas aparições, Moody ele chegou a ter 15 a 30 mil pessoas numa de suas reuniões, né, onde Moody realizou, pregando ali o Evangelho. E após 2 anos na Inglaterra, que ele volta à Inglaterra, e Moody é surpreendido na Inglaterra por um convite muito especial. O reverendo Theophilo Lansing, pastor de uma igreja do norte de Londres, fez um convite a Moody que ele pregasse pela manhã e à noite na sua igreja. Muito grande igreja, muito conhecida, muito renomada. E ali Moody ele vai pregar pela manhã, mas ele prega um sermão pela manhã, mas Moody não fica satisfeito com aquele sermão, não fica satisfeito com aquela mensagem que ele está pregando. E à noite Moody volta a pregar, e algo extraordinário, algo sobrenatural acontece naquele culto, onde a presença do Senhor ela foi muito constante. As pessoas puderam sentir a ação e o agir de Deus naquele lugar. E ali cerca de 500 pessoas se renderam ao Senhor, né, no apelo que Moody fez no final de sua mensagem. E ali Moody fica maravilhado, as pessoas saem dali maravilhadas com esta mensagem. E Moody, após 2 anos, né, bem sucedidos na Inglaterra, onde pregou em vários países, ganhou muitas almas para Jesus, Moody volta para a sua terra natal, e foi para uma pequena cidade, né, chamada Northfield, bem próximo a onde Moody nasceu. E ali Moody compra um terreno, e ali Moody funda 2 colégios muito importantes, e um deles se chama Colégio de Northfield, onde era um colégio para moças pobres, né, pessoas que não tinham condições. Então estudavam ali nesse colégio, mas tinham que ser pessoas pobres. Se fosse de outra classe, não poderia estudar nesse colégio. E o outro colégio, chamado Colégio Monte Hermon, que é um colégio para moços, né, homens, rapazes, né, que fossem pobres também, que não tivessem condições de estudar em um outro colégio.
E então Moody, a partir de então, ele faz mais uma viagem à Inglaterra. E nesse caminho de volta da Inglaterra, Moody, ele quase sofre um naufrágio. E esse possível naufrágio que Moody estava passando, Moody, ele faz uma promessa a Deus, porque Moody estava um pouco cansado de ir e vir nas suas viagens e estava disposto a tirar férias, tirar um descanso, parar um pouco. E nesse naufrágio, onde eles quase morreram, estava junto com seu filho chamado Paul, porque Moody teve 3 filhos, com Emma Revell Moody, casou-se com ela e teve 3 filhos. Um deles era Paul William Moody, William Revell Moody e Emma Reynolds Moody. Foram os 3 filhos de Moody, com Emma. E Moody, então aqui nesse momento, ele faz um apelo ao Senhor e pedindo que o seu Senhor livrasse daquele naufrágio, livrasse ele da morte com o seu filho, que ele nunca mais, até o último dia de sua vida, ele pregaria o Evangelho, ele continuaria fazendo evangelismo, continuaria pregando a palavra, o reino de Deus a outras pessoas. E assim Moody fez. Deus ali fez um milagre, todos ali creram que foi um milagre de Deus, ao ponto de Moody reunir com cerca de 700 pessoas que estavam naquela embarcação e chamou todos para o salão principal. Moody ali leu o texto, Salmo 91 e o Salmo 107, versículo 20 ao 31. E ali teve momentos de oração, grandes momentos de oração durante toda a noite. No dia seguinte, eles foram resgatados por um outro navio que vinha do Canadá para Liverpool. Então Moody e as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas com aquilo que Deus operava sobre a vida deles. E Moody, o último sermão de Moody. O último sermão de Moody foi exatamente no dia 16 de novembro de 1899. E Moody faleceu no dia 22 de dezembro de 1899, com 62 anos. E suas últimas palavras foram: a terra recua e os céus se abrem. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.